Bom, então, boa noite a todos, né? É uma alegria a gente poder estar aqui. Estávamos comentando antes, né, que uma das grandes vantagens dessa pandemia é a gente poder viajar para os Estados Unidos sem sair da nossa própria casa e participar de tantas conferências. Então, a gente tem desenvolveu durante esse tempo uma reflexão em torno da crise do testemunho. E para isso, nós utilizamos como fonte principal do nosso estudo o livro Caminho, Verdade e Vida, com várias passagens de Emmanuel. E a gente vai começar então essa reflexão trazendo o capítulo, na verdade, 66, primeiro do Vinha de Luz. 5% do Caminho, Verdade e Vida, mas tem uma outra referência de um dos outros livros dele, né? Então, nesse capítulo 66 do Vinho de Luz, tem um texto que o título é Inverno. E ali Emmanuel vai nos lembrar que, muitas vezes, as crises, nós só vamos buscar o Cristo quando as crises, quando os invernos da existência chegam até a nossa a nossa casa, digamos assim. Então, muitas das criaturas elas são pegas de surpresa pelos invernos, né? Despreparadas, sem recursos para passar pelo rigor da estação. Então, ele vai dizer que, como resultado disso, a criatura, o barco da esperança, onde a criatura navega, ele então passa a ser levado ao sabor da revolta, da incompreensão e de emoções desgovernadas. Então, hoje em dia, quando a gente olha a nossa sociedade, né, o que a gente está passando juntos aí, a gente vê bem isso, muitas criaturas profundamente despreparadas para uma crise como essa, espiritualmente, emocionalmente falando, sem chão, e um mundo de emoções desgovernadas, de medos, de angústias. Mas não é um medo que vem e vai, são medos que se agigantam, são angústias que tomam conta, são tristezas que descambam para depressões. Então, diante de todas as dificuldades, a gente vê muita gente bastante perdida. E há uma carta que Paulo escreve para Timóteo, onde ele diz para Timóteo, ele estava na prisão, ele estava perto do fim da sua vida e ele tinha muita vontade de ver ainda uma vez o discípulo querido. Então ele vai dizer a Timóteo que procure vir antes do inverno. E Emmanuel vai interpretar essa página dizendo que procurar ir antes do inverno é exatamente procurar buscar o Cristo antes que a crise aconteça. Então, eu gosto de pensar que nós que aqui estamos reunidos nesse domingo à tarde, não é? Somos pessoas que já vimos fazendo isso. Nós frequentamos a casa espírita, nós estamos dentro da doutrina, exatamente para quê? Para angariar os recursos, não é? Junto ao Cristo, junto ao Evangelho, para que quando uma crise como essa venha na nossa existência, nós tenhamos recursos internos. A crise não nos encontre no vermelho, e nós estejamos instrumentalizados para poder lidar com essa crise sem perdermos necessariamente o nosso chão. Então, a doutrina espírita ela vai nos dar recursos, vai nos proporcionar recursos que nos ajudam a passar por esses invernos. Um dos recursos particulares que a doutrina nos traz é a ampliação da nossa visão, ampliação do nosso entendimento sobre a vida. Então, Jesus tem uma frase no Evangelho de Mateus que ele diz assim: aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E Emmanuel, interpretando essa passagem, ele vai nos ensinar, e esse capítulo está no Caminho, Verdade e Vida 140. Ele vai falar para nós que
a palavra Judéia, ela tem um significado. Ele vai dizer que a região espiritual de quantos aspiram, de quantos pelas aspirações íntimas se aproximam do Mestre para a suprema iluminação. Então, Judéia é a região espiritual daqueles que já buscam o Mestre. Esse é o sentido da palavra Judéia. Então, Jesus diz, aqueles que se encontram, estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqueles que já buscam o Cristo, que já estão buscando a iluminação, que já estão nessa região, não é? Mental, psíquica, emocional, de querer buscar a iluminação, fujam para os montes. Ele fala isso, diz Emmanuel, se referindo aos períodos de crise que viriam antecedendo a transformação do planeta. Então, no Novo Testamento, toda vez que se refere a subir ao monte, nós estamos falando de subir para o patamar das ideias superiores. Então, a afirmativa de Jesus é: se nós já estamos nas ideias, se nós já estamos buscando o Cristo, diante das crises, subamos para os montes, busquemos as ideias superiores, busquemos um outro ponto de vista, busquemos olhar a vida de cima. Então, quando nós vamos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, item 5, intitulado Ponto de Vista, os espíritos vão falar exatamente sobre isso. Eles vão dizer assim, olha, quando nós estamos no vale, quando nós estamos no chão, os problemas e os desafios parecem ser enormes. Mas no momento em que a gente sobe para a montanha, a gente olha as coisas de cima, a perspectiva é outra, né? Aquilo que parecia gigante agora se torna relativamente pequeno. Então é exatamente isso que a doutrina espírita nos oferece. Ela faz com que tudo que a gente passa na Terra se torne relativamente pequeno, não insignificante, não é? Não com a intenção de minimizar as nossas lutas, as nossas dores, mas de relativizar. Então, quando a gente olha de cima, quando a gente consegue se elevar, tudo ganha um novo significado. E aí a gente poderia trazer 1000 pontos de vista que a doutrina oferece que nos ajudariam nessa ampliação da nossa perspectiva. Mas nós escolhemos no capítulo 5, o item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ali os espíritos falam para a gente sobre o conceito de desgraça real. E quando eles falam para a gente de desgraça real, eles vão dizer para a gente o seguinte, que aquilo que a gente considera como desgraça real não é, no conceito dos espíritos, necessariamente o que eles consideram desgraça. Porque desgraça real para a gente é o quê? É quando um credor está batendo na nossa porta, não é? Quando falta o dinheiro para pagar um aluguel, as nossas dívidas, ou quando nós perdemos alguém, principalmente se for alguém muito jovem, quando nós somos traídos, quando nós lidamos com as ingratidões. Então, essas questões se tornam para nós, muitas vezes, aquilo que a gente vai classificar como desgraça real. Os espíritos vão dizer que é desgraça real para quem analisa a vida sob a perspectiva do momento presente somente, né? E eles vão definir desgraça real para a gente, dizendo que a desgraça real está muito menos nos acontecimentos e muito mais na consequência das nossas ações. Então, essa fala dos espíritos, né, a gente não quer com ela minimizar a dor e o sofrimento que muitas criaturas estão passando nesse momento. Mas a gente quer dizer que a doutrina espírita nos ajuda a relativizar e a olhar para a vida de um ângulo mais amplo. Dentro dessa visão, a gente compreende, então, que hoje a crise que a gente vive, ela é efeito, né? E esse efeito é que é a desgraça real. É efeito de quê? É efeito do nosso próprio comportamento. O que está contaminado são os nossos mundos internos. É a nossa visão de vida e a maneira como todos nós vimos vivendo, né? Uma maneira ainda
particularmente individualista, particularmente egoísta, onde a nossa preocupação maior é em sermos felizes, sem nos percebermos de que a nossa felicidade só vai ser seguida o dia que nós proporcionarmos felicidade a todos aqueles que caminham à nossa volta. Então, está dentro da definição de Livro dos Espíritos, né? Que o bem é aquele bem que é feito para o benefício da maioria, ainda que nos custe a nossa própria felicidade. Então, a maneira como nós vimos vivendo, muito exclusivista, muito individualista, ela tem efeitos. E o que a gente vê hoje é um efeito, não é, das nossas próprias distorções internas, que criam esse ambiente psíquico propício à manifestação de doenças, de vírus e de desequilíbrios, que são nada mais, nada menos do que a projeção do nosso próprio mundo interno. Mas essa visão mais ampla da vida, ela vai, então, nos proporcionar a possibilidade de passarmos por tudo isso com um entendimento diferente, né? Com uma percepção diferente. E não só entendermos que em tudo isso há uma possibilidade de crescimento e de aprendizado, mas também há uma possibilidade de testemunho, de nós darmos nessa hora testemunho de tudo aquilo que nós vimos fazendo, aprendendo no caminho. Jesus tem uma fala também bastante interessante, que ele diz assim, está em Lucas 23:31, ele vai dizer: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Quem é o madeiro verde? É ele, né? Então, Emmanuel vai definir que ele era o madeiro verde, puro, o tronco sublime da vida. E o que fizeram a ele? Né? Impuseram a ele o sacrifício da cruz. Então, se fizeram isso com madeiro verde, que não tinha nada para prender, que era puro, que era luz, que era verdade e vida, que se fará com o madeiro seco. Quem é o madeiro seco? Somos todos nós. E nós somos secos por quê? Porque a nossa maneira de viver, as nossas paixões, as nossas ilusões, elas nos ressecam por dentro. Então, diferente do que aconteceu com Cristo no seu testemunho, Jesus deu o seu testemunho por amor à humanidade. Ele era verde, ele era puro, ele não tinha necessidade de aprendizado. Mas nós precisamos dar o nosso testemunho, porque nós somos necessitados de crescimento. Nós necessitamos da seiva da vida. Nós necessitamos despertar, acordar, não é? Então, a lei de causa e efeito é uma lei amorosa, onde Deus, na sua sabedoria, ele cria leis que vão nos ajudar a retomar os caminhos necessários. Então, as leis elas vão redirecionando o nosso caminhar para que a gente possa caminhar de forma mais centrada, mais correta. Emmanuel traz ainda uma outra imagem que a gente gosta bastante, que é a imagem do pessegueiro, e ele fala que os homens do campo, eles botavam as varas punitivas nos pessegueiros quando eles não estavam produzindo e que o efeito era sempre bastante benéfico. E que, então, nós podemos pensar na lei de causa e efeito da mesma forma. Não com um Deus que busca nos punir, mas como um Pai amoroso que nos oferece os processos educativos que nós necessitamos para podermos sair da condição de galhos secos e chegarmos à posição de galho verde, que é a posição do Cristo, que é a posição de alguém que vive cheio de vida. Então, esse momento, quando a gente olha para esse momento, na perspectiva do espírito imortal, na perspectiva da doutrina, a gente precisa pensar que os momentos de crise, seja esse que nós estamos vivendo agora ou as outras crises que a gente vive na nossa vida, são momentos de promoção espiritual. Eu gosto particularmente dessa ideia. Quando a crise chega à nossa porta,
é aquele momento em que a vida, em que Deus, em que o Cristo diz: olha, você está pronto para crescer, você está pronto para dar o seu testemunho. Então, a gente pensa que quando a gente olha estes que são os mártires, os líderes que a gente admira, né? O que faz deles almas iluminadas aos quais a gente admira tanto? Não é o fato deles falarem sobre o bem, é o fato deles agirem, é a ação, não é? É a maneira de ser deles que nos toca profundamente. Então, o cristão, o verdadeiro espírita cristão, ele não deve temer a crise, ele não deve buscar o sofrimento, mas ele entende que a prova ela tem um papel de promoção da criatura. Então, a gente não vai crescer assistindo a palestra da Susana domingo às 6 horas da tarde. Não é isso que vai gerar o nosso crescimento. Não é? A gente não vai crescer dando sopa no final de semana, porque é bom, ajuda, mas não é isso ainda. Porque muitas vezes a gente está dando um tempo que a gente tem extra, a gente está dando de recursos materiais que nos sobram, não é? Então a gente não vai crescer indo para a reunião mediúnica dizer para os espíritos que eles precisam perdoar aqueles a quem eles perseguem, até que a gente possa dar o nosso próprio testemunho de que nós somos capazes de perdoar, não é? Então, o que vai nos promover, a gente vai ao centro espírita, a gente assiste palestras, a gente participa de mediúnica, a gente se engaja no trabalho, mas a promoção vem no momento em que a prova chega na nossa vida e a gente passa na prova. A gente é capaz de dar testemunho daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos. Então, o verdadeiro espírita cristão, ele anseia pela prova que vem trazer a promoção espiritual, porque eu penso que a razão pela qual a gente está aqui reunido é porque todos nós estamos buscando a tal da iluminação. Gostaríamos de um dia ver estabelecido dentro de nós o reino dos céus, não é? Mas como é que o reino dos céus vai se estabelecer? Na medida em que nós pudermos dar testemunho daquilo que nós temos aprendido. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem também uma ideia bastante bacana, que é a ideia do soldado, onde ele diz que o que dá sentido à vida do soldado é o dia que ele entra no campo de batalha. O que dá sentido à vida do soldado não é os meses que ele passa treinando no quartel, fazendo exercício para ficar forte, ou tendo aula para desenvolver estratégia. O que dá sentido à vida do soldado é o momento em que ele entra no campo de batalha, para então colocar em prática tudo aquilo que ele todo aquele investimento daquele tempo, não é? E o Evangelho vai dizer assim, e é uma ideia bem avançada para as nossas cabecinhas pequenas ainda materialistas, porque eu digo que a gente gosta de brincar e dizer que nós somos espiritualistas materialistas, né? Espiritualistas nas ideias e materialistas no viver. Então o Evangelho vai dizer assim: que importa ao soldado perder na luta das armas bagagens, ou seja, tudo aquilo que a gente tem, e uniforme, que é o corpo, desde que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste, não é? Então, é uma visão belíssima, que é a visão da imortalidade, não é? E que coloca em perspectiva para nós aquilo que é realmente essencial nas nossas existências. E vale também a gente refletir juntos que quando o testemunho chega na nossa porta, né, nós estamos vivendo aí um testemunho mundial, social, mas essa crise ela tem um significado muito particular para cada um de nós, né? Para mim, na Flórida, significa uma coisa, para vocês aí no norte significa outra coisa. Para quem tem muito dinheiro significa uma coisa, para quem tem pouco dinheiro significa outra coisa. Para quem já tinha relações fortes, estabelecidas e amorosas dentro de casa é uma coisa.
Mas se você ficar trancado dentro de casa com pessoas com as quais você já tinha uma relação bastante difícil, é capaz do mundo acabar, não é? Então, a gente vê o número de violência doméstica aumentando, o número de divórcios aumentando, os desafios acontecendo. Mas, se determinada situação de prova chegou para você, Emmanuel lembra no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 71, se o Senhor te chama, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então, é aquele momento em que a gente, dentro dos nossos conflitos, das nossas dores, das nossas lutas, a gente fala, mas isso chegou na minha vida porque eu agora posso superar isso. Não é? A vida está me chamando, está me convocando para dar um passo acima, para a promoção espiritual. E Paulo, ele vai escrever exatamente para Pedro, falando disso, quando ele vai dizer assim, pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos os exemplos para que lhe sigais as pegadas, disse. Então, Jesus, ele deu o exemplo para nós. E nós estamos aqui, dentro da doutrina, dentro dessa seara do bem, nós fomos convocados por uma razão, não é? Para dar testemunho, ou seja, nos autopromovendo, crescendo espiritualmente, mas também colaborando com Jesus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque cada um de nós tem um papel fundamental. Nós falávamos no início de como as emoções andam desgovernadas, de como as criaturas andam perdidas. Mas se nós somos chamados a dar o testemunho e mostramos diante de todos os desafios a nossa serenidade, a nossa confiança, a nossa fé e damos o nosso testemunho, isso vai ajudar aquele que nos observa, não é? Isso vai ajudar as pessoas que conosco caminham, porque elas vão perguntar: de onde você tira tanta serenidade? Você que está passando por uma situação tão difícil, da onde vem? Qual o teu chão? O que te sustenta num momento como esse? E a gente silenciosamente, através do nosso próprio testemunho, é então capaz de também cooperar. Não adianta, né, na verdade, não adianta, não nos favorece reclamar. Quando a gente já tem esse entendimento, não é, das razões do sofrimento, das razões das crises, quando a gente entende que por trás de tudo isso há um planejamento, há uma lei perfeita, há uma mão amorosa, não é? A gente se resigna. O que não quer dizer que a gente não sinta, mas a gente aceita. E isso é importante, e em Atos a gente vai ler: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Recalcitrar contra o aguilhão é ir contra o obstáculo que aparece na nossa vida e que tem uma função, a função de gerar o nosso crescimento. Então, quando nós recalcitramos contra o aguilhão, quando nós nos colocamos numa posição de rebeldia diante da vida, nós perdemos a oportunidade de crescimento e comprometemos o nosso próprio aprendizado, como a gente vai ver no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá os espíritos vão dizer: as provas rudes são quase sempre um indício do fim de um sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Que é o que a gente está propondo aqui, não é? Pensar sempre de que Deus está no comando de todas as coisas, que esse momento é um momento importante de promoção espiritual nossa. É um momento supremo no qual, sobretudo, o que importa é o espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto das provas e ter que recomeçar. Então, o murmúrio, e vocês podem, se tiverem curiosidade, entra no Kindle e bota lá, murmurar, não é? E vê quantas vezes a palavra murmúrio aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, sempre significando um ato de rebeldia da criatura. Murmurar, ainda que seja baixinho, significa que nós estamos questionando dentro de nós a sabedoria de Deus. Nós estamos questionando
os desígnios divinos. Nós estamos dizendo para Deus, o meu plano é melhor que o seu, né? Eu tenho uma ideia melhor de como a vida deveria ser. Então, passar pela prova sem murmurar. Agora, passar pela prova sem murmurar não significa dizer passar pela prova sem sentir. Nós vamos ter sentimentos, porque todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo, elas são dolorosas. Os aprendizados são dolorosos, o crescimento é doloroso, não é? Nós estamos num processo, há uma figura muito bonita dentro do Evangelho, que é a figura de Lázaro, não é? Então a gente vai ver, por exemplo, no Evangelho de João, quando diz lá, Jesus diz para Lázaro, para que ele viesse, para que ele saísse de dentro do túmulo. E ele vai dizer, desligai-o e deixai-o ir. E ele sai, então, com as mãos e os pés atados, as faixas e o rosto envolto em um lenço. E Emmanuel vai falar dessa passagem de uma forma bem bonita, que ele vai dizer que as crises, elas fazem exatamente isso, elas vão dando a oportunidade da gente ir desenfaixando as nossas ilusões. Era importante naquele momento em que Lázaro foi dada a ele a oportunidade de uma nova vida, não bastava ele estar de novo vivo na carne, era preciso que ele continuasse mostrando novos valores, desligando-se do pretérito de equívocos, vivendo uma vida diferente. Então, o que a vida nos pede hoje é isso. Nós somos Lázaros, não é? Porque vínhamos vivendo como mortos dentro da matéria, desconectados daquilo que é essencial, desconectados uns dos outros. E então agora nós estamos sendo dados, através dessa crise, a oportunidade de crescer, de rever as nossas posturas, de voltar a viver, de sermos galhos menos ressequidos, não é? E mais desenfaixados de valores, de ilusões que nos retêm na retaguarda da nossa própria evolução. E como nós dizíamos, esse processo todo, não é, de desenfaixar das ilusões, ele é um processo sempre difícil, é um processo doloroso, quando a gente vai percebendo as nossas... Como os nossos paradigmas ainda são distorcidos, a nossa visão das coisas, né? E então vai haver, sim, diversos momentos nessa caminhada onde nós vamos nos sentir profundamente cansados. Vamos ter momentos onde vamos nos sentir tristes, onde vamos ter diversos sentimentos. Isso isso não significa que nós estamos recalcitrando contra os aguilhões, porque recalcitrar contra os aguilhões é uma não aceitação. Então, Emmanuel vai falar para nós sobre a tristeza, por exemplo, no capítulo... Me esqueço agora qual o capítulo do Caminho, Verdade e Vida, mas o capítulo se chama Lágrimas. E é um capítulo bastante bonito, porque ele vai falar assim para a gente que Jesus ele não amaldiçoou a tristeza. Jesus ele chamou os tristes e os cansados para que fossem consolados pelo seu amor. E Emmanuel vai lembrar que Maria, ela chora ao pé da cruz, ao ver seu filho, não é, crucificado. Que Paulo de Tarso, ele chora quando dá conta dos seus grandes equívocos na estrada de Damasco. Que Pedro chora depois de ter negado Jesus 3 vezes. E que os mártires de outrora entravam muitas vezes nas arenas chorando, entre lágrimas. Mas Emmanuel vai dizer, nenhum deles, todavia, chorava lágrimas de revolta. Ou ainda mais importante, nenhum deles chorava lágrimas sem esperança. Então aí é que é o diferencial que a doutrina espírita nos oferece, né? Essa crise, ela nos convida a darmos testemunho, mas dar testemunho significa também que nós teremos momentos da nossa humanidade, dos nossos cansaços,
das nossas dúvidas, mas a doutrina, ela nos permite sermos humanos sem perdermos a conexão com Deus, ou seja, sem perdermos o nosso chão, sem cairmos dentro do desespero. E mesmo o cansaço que nós experimentamos termina por se transformar em fortaleza dentro de nós. Então, quando, nesses momentos, faltar para nós, como faltou um dia nas bodas de Caná, o vinho da esperança, não é? Façamos como Jesus, como os servos da época fizeram. O que fizeram os servos na boda de Caná? Eles buscaram a mãe do Cristo. E nós podemos fazer a mesma coisa, nós podemos buscar as forças superiores, maternais e paternais, que cuidam de nós através das nossas orações. Os servos buscam, então, Maria. E Maria vai dizer o que para eles? Fazei tudo quanto ele vos disser. Fazei tudo quanto ele vos disser. E ele é, então, esse referencial maior para nós sempre que nós precisamos nos lembrar. Lembrar que Jesus não é uma figura distante, que vive num planeta superior, desconectado de nós. Na verdade, Emmanuel vai nos dizer que antes de conhecermos o mal que nos aflige, antes mesmo de nós nos darmos conta do mal que permeia as nossas existências, ele já conhecia o nosso mal e sofria pelos nossos erros. Ou seja, hoje nós estamos sofrendo os efeitos do nosso viver. Ele já vinha sofrendo há algum tempo, né? Porque já tinha consciência dos nossos desmandos, já tinha consciência das nossas loucuras, das nossas paixões e dos caminhos tortuosos que muitas vezes nós vimos tomando. Então, Cristo nos acompanha de perto. E é preciso que nós, então, nessas horas, busquemos cada vez mais a sua companhia e busquemos cada vez mais fazer aquilo que ele nos disse. Fácil de falar, difícil de fazer, não é? A gente gosta de falar do Evangelho, mas agora, meus queridos, é hora da gente começar, então, a colocar em prática. Porque muitas e muitas vezes nós já falimos. Ainda que sustentados pelo amor de Deus, nós fracassamos nos nossos testemunhos e por isso secamos. E por isso somos esses galhos secos desconectados da árvore da vida, da essência, da seiva que nos sustenta. É preciso, nesse momento de afastamento social, digamos assim, nos voltarmos e nos conectarmos com aquele que pode nos sustentar. E ele diz no Evangelho de João para nós: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira e vós sois as varas. Então ele é a videira que nos sustenta. Ele tem a seiva que nos sustenta, não é? E com eles, na conexão com Jesus, na conexão com Deus, nosso Pai, ainda que nós estejamos alquebrados, cansados, de joelhos desconjuntados por fora, o nosso espírito continua ereto e forte e firme no caminho daquilo que nós sabemos ser o nosso destino, que é a nossa felicidade. Então, voltando ainda a Judas, nós gostaríamos de trazer uma última passagenzinha aqui, já chegando na conclusão da nossa reflexão, quando no Evangelho de João diz assim: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, há muita gente aí fora que se diz cristã. Muita gente aí fora que já ouviu falar do Cristo. Mas quando no Evangelho de João diz porque muitos dos judeus, por causa dele de Judas, iam e criam, é porque Judas, quando ele volta à vida e ele volta renovado com valores diferentes, ele se torna
um exemplo vivo da mensagem do Cristo nele mesmo. Então, ele se torna uma referência. E aqui fica o convite, mais uma vez. Esse momento não só é um momento onde nós podemos crescer espiritualmente, mas nós podemos ser Lázaros, ou seja, referências. As pessoas vão olhar e falar, eu já ouvia falar do Cristo, mas agora eu vejo em você o que o Cristo está operando na sua vida. Eu vejo em você a transformação. E esse Cristo, que é um Cristo teórico, ele se torna um Cristo vivencial, através de nós, não é? Então, a ideia de que tudo isso vem para o nosso crescimento, mas também para que nós, espírita cristãos, trabalhadores da última hora, através da alegria do nosso testemunho, possamos cooperar para a construção desse mundo melhor, que a gente fala, que a gente ansia, que a gente sabe está para vir, mas ele não vai cair milagrosamente na nossa cabeça. É preciso que nós construamos, é preciso que nós sejamos ativos no processo de construção desse mundo melhor, através da nossa resignação, da nossa fé e da nossa capacidade de testemunhar. Vamos encerrar, então, lembrando aqui o testemunho admirável de Joana de Cusa, não é? No circo, que está lá descrito em Boa Nova como uma referência para nós. Nessa hora em que nos parece que tantas vezes as criaturas perdem por completo o controle das suas vidas, nós mesmos podemos experimentar essa sensação de falta de controle. A gente gosta de lembrar que todo controle vem da nossa conexão com Deus. Então ela, no poste, no circo, na hora do martírio, o filho do lado dizendo para ela, abjura, mãe, abjura, porque se a senhora abjurar, nós vamos viver, não é? Ela para, ela pensa, ela se recorda da sua existência, ela se recorda de Maria de Nazaré, fiel, resignada, né? Diante de seu filho sendo crucificado, e se lembra do encontro que ela teve um dia com Jesus, onde ele disse para ela, vai, filha, e ser fiel. Então, tomada de uma força sobre-humana, ela amorosamente, mas firmemente, diz a seu filho, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, pois acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso sermos fiéis a Deus. E a gente recomenda a vocês a leitura do capítulo 170 de Caminho, Verdade e Vida, intitulado Domínio Espiritual, um dos capítulos mais belos desse livro, que vai nos ajudar a entender a noção de controle, porque ali o Espírito Emmanuel vai falar do testemunho de Jesus e vai dizer que na hora do seu testemunho, nenhuma força externa se interpela entre ele e o cumprimento da sua tarefa, do seu dever naquele momento. As forças externas, elas falam daquilo que nós ainda estamos, do nosso apego à terra, às coisas da matéria. Mas nada se interpelou entre o Cristo e o cumprimento do seu dever, o seu testemunho. Então, Emmanuel vai dizer, Pilatos não o atemorizou. Caifás não o impressiona. A ingratidão da multidão não provoca desespero nele. O pranto das mulheres de Jerusalém, que ele tanto amava, ele podia ter recuado ao ouvir o pranto das mulheres de Jerusalém, mas ele não é retido por aquele choro. O amor, o afeto dos discípulos que ficariam para trás também não o domina. Suspenso no madeiro, ele roga perdão para a ignorância do povo. Ele vai dizer, a lição de domínio espiritual do Cristo é a referência máxima para cada um de nós nas trilhas do testemunho. Revela para nós a necessidade de sermos nós mesmos, ou seja, fiéis aos princípios que abraçamos,
nos transes mais escabrosos da caminhada. Consciência tranquila, elevada a Deus, olhar postado e focado na presença amorosa e na justiça máxima do Pai. Coração fiel aos princípios e dirigido pela vontade divina. Então, esse é o espírito. Leiam esse capítulo 170 de Caminho, Verdade e Vida. A nossa conexão é tempo de nos conectarmos de forma mais ativa com Deus, na certeza absoluta desse Pai amoroso que nos guia, de que está tudo certo e de que com Ele, focando nos princípios do Espírito e sendo fiéis no cumprimento das nossas tarefas, nós vamos devagarinho, instalando, sem dúvida nenhuma, independente das circunstâncias externas, independente do caos lá fora, um mundo de paz porta dentro das nossas próprias almas. Então, essa é a reflexão que a gente traz para vocês, né, nessa tarde de domingo gostosa. Espero que fale aos corações para a gente começar mais uma semana assim, nutridos, né, pelo Evangelho de Jesus. Tá bom? Muito obrigada, Suzana. Nossa, que palavras consoladoras, tocaram fundo, viu? E valeu muito a pena. Está valendo muito a pena cada segundo dessa experiência. E a gente é muito grato que essa experiência está trazendo para perto de nós amigos que fisicamente estão longe. É, bem verdade. Assim a gente sente que distância é um conceito muito relativo mesmo, que para É a alma verdade. tem distância. Então, a Uhum. gente agradece muito pela participação, pelo consolo que você trouxe, pela força, pela tua presença. Você emana muita alegria, muita força, muita coisa boa. Então, continue Obrigada. espalhando isso aí por onde você passar, onde o corpo estiver e onde a mente te levar. Continue Tá. multiplicando isso, tá bom? Obrigada. A gente agradece de coração. E a gente pede ao João, então, que faça a prece para nós, para que a gente possa encerrar as atividades da tarde. Então vamos cerrar nossos olhos, mentalizando nosso mestre e amigo Jesus, que tanto nos deu força, estímulo, através do seu exemplo de vida. Que possamos nos basear neste exemplo, para que tenhamos coragem, determinação, de não perdermos o rumo. Que possamos, assim, baseando-nos nesse farol de luz, que ele representa a todos nós, possamos seguir nossa caminhada, enfrentando nossos desafios, quais eles forem, mais difíceis, mais complexos ou não. Isso não importa. A busca de cada um de nós é individual e também coletiva. Mas nossa responsabilidade inicial é conosco mesmo. Que possamos, assim, olhar para nós, tentando tirar o proveito de todas as oportunidades. Oportunidades como essa, de crescimento, de fortalecimento da fé, de exercício da prática do amor. Que possamos adicionar um pouco mais em nossa vida, dando um passo extra rumo ao nosso aprimoramento. E possamos, assim, ir nos melhorando, possamos também ser úteis, espalhando a luz, como Jesus, nosso mestre amigo, tanto bem o fez. E assim possamos crescer como indivíduos, como coletividade. E que assim, neste momento tão especial para nós, para o nosso planeta, para toda a coletividade humana, que possamos também irradiar luz, aonde há incertezas, dificuldades, medos, receios. Como assim, os nossos mártires, o nosso próprio Mestre Jesus nos exemplificou. Diante ao sofrimento, aos olhos humanos, nunca deixou de ter esperança. E que possamos, assim, ser focos de luz, de consolo, de esperança, para que saiamos desta para uma melhor, fortalecidos, agradecidos ao nosso Mestre, amigo Jesus, aos Espíritos de luz que nos cercam, aos trabalhadores espirituais, nessa corrente de amor que vem desde o nosso Pai Maior, nessa cadeia de fraternidade universal. Possamos cada vez mais nos
agregarmos a ela, para que possamos encontrar nosso local na cadeia evolutiva, que possamos assim fazermos valer a oportunidade que o nosso Pai nos dá e sermos cada vez mais dignos do seu infinito amor. Que assim seja.